Vamos lá, aula 8 do nosso curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje, vamos definir a noção de produto interno num espaço vetorial. Vamos ver que essa noção permite definir noções geométricas num espaço vetorial, além de ver exemplos e propriedades. Então, a principal característica de um produto interno é que ela permite introduzir num espaço vetorial as noções geométricas que temos no plano e no espaço, né? Lá no curso de Geometria Analítica, estudamos, por exemplo, a noção de ângulo, perpendicularismo, comprimento e distância. No plano, vimos isso no curso de Geometria Euclidiana, né? Plana. Então, o que nós vamos fazer é estender essa noção, essas noções de ângulo, perpendicularismo, comprimento e distância para um espaço vetorial. Lembre que um espaço vetorial agora possui elementos de diversas naturezas, né? Pode ser uma matriz, pode ser uma função, pode ser um polinômio, pode ser um ponto no espaço n-dimensional Rn. Então, o que nós vamos fazer é estender essas noções geométricas para um espaço vetorial qualquer. Começamos então com a definição de produto interno. Um produto interno num espaço vetorial U é um funcional bilinear simétrico e positivo em U. Vamos já entender o significado dessas palavras, bilinear simétrico e positivo. Funcional, a gente já sabe o que é, já vimos, que é uma função cujo contradomínio é os números reais. Então aqui nós vamos utilizar essa notação aqui para funcional, para produto interno, né, para o funcional que é o produto interno, e ele vai atuar no produto cartesiano de U por U, onde U é um espaço vetorial, e vai tomar valores em R, o contradomínio aos números reais, ou seja, o produto interno associa a cada dois vetores UV o produto interno de U por V, denotado dessa forma aqui, e o produto interno de U por V é um número real. Além disso, esse produto interno, esse funcional, satisfaz as seguintes propriedades. Então, para vetores U, U', VV' pertencente a U, e cada escalar alfa, são válidas as seguintes propriedades. A primeira, que a gente chama de positividade. O produto interno de U por U é estritamente maior do que zero se U é diferente de zero. A bilinearidade. O produto interno é linear na primeira e na segunda componente, nessa segunda entrada, ou seja, produto interno de U mais U' por V, então U mais U' é um vetor, fazer o produto interno dessa soma pelo vetor V, isso é igual ao produto interno de U por V mais U' por V, então teve uma linearidade aqui na primeira componente, e também na segunda componente, produto interno de U por V mais V' é igual a UV mais UV', então é uma função que distribui em relação à soma na primeira e na segunda variável, né? Preserva a soma e também preserva a multiplicação por escalar. O produto interno de alfa U por V é igual a alfa, produto interno de U por V, e o produto interno de U alfa V é igual a alfa, produto interno de U por V. Então, essas duas propriedades é o que chamamos de bilinearidade. Então, é o funcional bilinear, porque ele é linear em cada uma das suas componentes, em cada uma das suas entradas, ou seja, vale essas duas propriedades. E por fim, a simetria, produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U. Então, essas são as propriedades do produto interno. E quando o espaço vetorial possui um produto interno que satisfaz essas condições, um funcional que satisfaz essas definições, dizemos que o espaço é um espaço com produto interno. Então, vale relembrar que um espaço vetorial é um conjunto não vazio que satisfaz os 8 axiomas de espaço vetorial, definida, né, provenientes da soma vetorial e da multiplicação escalar. E agora, então, o que estamos fazendo é considerar então esse funcional, se possível, né, definir esse funcional nesse espaço vetorial. E vamos ver que de fato é sempre possível. Bom, consequências. Produto interno de U por V é igual a zero para todo V. Então, U é igual a zero. Então, ao fazer o produto interno de U por V, e se isso resulta a zero para todo V,
vai variando o V no espaço vetorial, então U é nulo. Se o produto interno de U por V é igual ao produto interno de U' por V para todo o V pertencente a U, então U é igual a U'. Então, sempre que mencionarmos o produto interno, estamos assumindo então que existe um produto interno no espaço vetorial em questão. O produto interno, a primeira noção geométrica vem então com a noção de comprimento, de norma de um vetor. Então, a norma de um vetor U, representado por esse símbolo, uma barrinha, duas barrinhas verticais, é a raiz quadrada do produto interno de U por U. Note que isso é bem definido, uma vez que o produto interno de U por U é sempre maior do que zero, se ele é não zero, e se ele é zero, então esse produto interno é zero, então é bem definida a raiz. Outra observação é que estamos usando somente uma barrinha vertical, diferente do curso de geometria analítica, não estamos usando duas barrinhas, somente uma. Isso não causa confusão, o contexto vai ficar bem claro quando isso é a norma do vetor ou quando é o módulo de um número real. Quando a norma de um vetor é 1, dizemos que esse vetor U é unitário. Então, a primeira noção geométrica é a noção de norma, de comprimento do vetor. Essa noção de norma, através do produto interno, tem algumas propriedades. A primeira dela é que U mais V ao quadrado, a norma de U mais V ao quadrado, é igual à norma de U mais a norma de V mais duas vezes a norma de UV. Verificamos essa propriedade através da definição de norma e a bilinearidade do produto interno. Vamos ver então exemplos de produto interno. O primeiro exemplo, o Rn. Então, o Rn, se escrevemos um vetor U e V em relação às bases canônicas com coordenadas α1, αn, as coordenadas de U, β1 até βn, as coordenadas de V. Então, podemos definir, então, por definição, né, um possível produto interno Rn é definido da seguinte forma: eu multiplico as respectivas coordenadas e depois somo elas. Então, α1, β1 mais α2, β2 e assim por diante até αn, βn. Então, essa definição define um produto interno no Rn, é similar ao produto escalar do curso de geometria analítica. Então, a gente só generalizou para o espaço Rn e vimos nas aulas anteriores, né, na primeira parte do curso, que um espaço de dimensão n-dimensional se comporta como espaço Rn, é isomorfo a um Rn, e agora aqui, então, o espaço de dimensão n, vai ficar claro essa relação, né, esse isomorfismo, esse comportamento similar ao Rn. Então, se considerarmos um espaço U de dimensão n, então consideramos uma base desse espaço com n elementos, já que a dimensão é n, escrevemos o vetor U em V em relação a essa base com coordenadas α1, αn, β1 e βn respectivamente, ou seja, o vetor U é dado por α1, U1 até αn, UN, escrevi o U em relação a essa base, escrevo o V em relação a essa base e defino o produto interno de U por V da seguinte forma: α1, β1 mais α2, β2 até αn, βn. Então, você vê a similaridade de um espaço vetorial de dimensão n e o Rn. Então, temos uma maneira similar de definir o produto interno nesses casos. Mais um exemplo, o espaço das funções contínuas. Então, se denotarmos C de AB, o espaço das funções contínuas reais definida no intervalo AB. Então, toda função contínua, né, no intervalo fechado AB é integrável. Então, definimos o produto interno de f por g, duas funções contínuas definidas no intervalo AB, como sendo a integral de a até b de f de x vezes g de x, e a linearidade da integral garante que essa definição, assim definido, esse funcional é um produto interno, satisfaz as propriedades que vimos anteriores. Lembre que os polinômios, né, também são funções contínuas, então esse produto interno pode agir também no espaço dos polinômios. Então, agora a segunda noção geométrica, dois vetores UV em U, então agora eu estou assumindo que U tem um produto interno, são ortogonais, usamos esse símbolo aqui.
tá? U ortogonal a V, quando o produto interno de U por V é zero. Então, dois vetores no espaço com produto interno são ortogonais quando o produto interno entre eles é zero. Um conjunto, então, X é ortogonal quando os vetores 2 a 2 são ortogonais. Então, um conjunto X é ortogonal quando dois vetores 2 a 2 é ortogonal. O vetor 0 é ortogonal a qualquer outro vetor, né? Então, aqui 2 a 2 ortogonais, então um conjunto X é ortogonal quando os vetores são 2 a 2 ortogonais. Podemos acrescentar a noção de unitários, então introduzir a noção de ortonormal. Um conjunto X é ortonormal quando ele é ortogonal, ou seja, os vetores 2 a 2 são ortogonais. Além disso, a norma de cada vetor é 1. São vetores unitários, então esse conjunto é ortonormal. E uma base é ortonormal quando é um conjunto ortonormal. Quando é um conjunto constituído por vetores ortogonais e unitários. Primeiro resultado, num espaço com produto interno, todo conjunto ortogonal é LI, um conjunto de vetores não nulos, de fato, né? Então, num espaço com produto interno, todo conjunto de vetores não nulo é LI. Então, a ortogonalidade implica a LI. A demonstração desse teorema você acha num vídeo anexo. Outra noção geométrica é a de projeção ortogonal. Essa noção geralmente é explorada no curso de geometria analítica. Então, temos um desenho bem sugestivo da situação. Então, dado os vetores U e V, eu defino a projeção de V sobre o vetor U. Então, o desenho é bem sugestivo. Tenho aqui o vetor U, tenho aqui o vetor V. A projeção de V sobre o vetor U é baixar o pé da perpendicular aqui, né, e considerar esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui, que é a projeção, denotado dessa forma, proje de V em U, né, a projeção do vetor V em U, é, por definição, o produto interno de U por V dividido pelo produto interno de U por U, isso é um escalar, multiplicado pelo vetor U. Então, essa projeção é esse vetor na direção do vetor U, cuja extremidade é o pé da perpendicular baixada de V. V menos a projeção é esse outro vetorzinho aqui amarelo. E vamos ver a seguir que esse V menos a projeção é ortogonal à projeção. Então, a projeção é uma decomposição do vetor V em duas componentes, uma horizontal, que é a projeção, e V menos a projeção é vertical, ou seja, ortogonal a U. Então, temos que V menos a projeção é ortogonal a U. A famosa, bem conhecida, bem útil desigualdade de Schwartz, o módulo do produto interno de U por V é menor ou igual do que a norma de U vezes a norma de V. Temos a desigualdade triangular, U mais V é menor ou igual do que a norma de U mais a norma de V, uma versão da desigualdade triangular. E uma versão do teorema de Pitágoras, que se U e V são ortogonais, então U mais V ao quadrado é igual à norma de U mais a norma de V. Esses fatos são consequências das propriedades, da definição de produto interno. A demonstração da desigualdade de Schwartz você vai achar no vídeo anexo a esse, e as demais você vai encontrar nos exercícios. Então, a noção de produto interno nos dá uma noção de norma, e a norma tem essas propriedades, que se a norma do vetor U é positiva, então U é diferente de zero, e de fato a norma de U é zero, sem somente ser o vetor U é zero. A norma da multiplicação, né, do escalar alfa por U é igual ao módulo de alfa vezes a norma de U, então aqui está bem claro, né, não causa ambiguidade, módulo de alfa vezes a norma de U. E a norma de menos U é igual à norma de U, consequência direta da segunda propriedade. Então, aqui algumas propriedades da norma. E, por fim,
o produto interno nos dá a noção de norma e a norma nos dá uma noção de distância entre vetores. Então definimos a distância, estou representando aqui por D, né, para significar a distância de U e V. Então, dados os vetores U, V, definimos a distância de U e V como sendo a norma da diferença de U por V. E temos as três propriedades de distância. A distância do vetor U até ele mesmo é zero. A distância do vetor U até V é igual à distância do vetor V até U. E vale a desigualdade triangular. A distância de U até o vetor W é menor ou igual à distância de U até o vetor V, mais a distância de V até o vetor W. Então, observe aqui que nós estamos fazendo propriedades geométricas, noção de comprimento, noção de distância, para vetores num espaço vetorial arbitrário, ou seja, podemos falar de distância entre funções, distância entre matrizes, distância entre polinômios, norma de matriz, norma de função, norma de polinômios. Então o que fizemos é estendemos algumas noções geométricas que temos no plano e no espaço para um espaço vetorial arbitrário, desde que tenha um produto interno. Então, na aula de hoje, vimos produto interno, as noções geométricas, exemplos e propriedades. Obrigado, até a próxima aula.